Como o Fala Mais Joga está de volta, hoje dia 1º de dezembro, Dia Mundial do Combate à AIDS, a gente trouxe a doutora Poliane, que tá, nossa, uma fofa, Poliane, você tá falando tudo. Eu tô adorando esses joguinhos, tá, né? A gente resolveu manter esse do Wii, porque tá tranquilo, dá pra gente conversar bastante. E a minha dúvida é, como que os adolescentes, os jovens, né, podem conversar com os pais sobre sexualidade? Os pais precisam entender que deve ser falado isso em casa. Com certeza. Não é? E por que deve ser tão falado, Bianca? Porque, infelizmente, né, a gente está tendo hoje um adolescente que cada vez mais ele está buscando as informações na rua, porque muitas vezes não tem a informação em casa, e que está começando as experiências sexuais cada vez mais cedo. Nos últimos 10 anos, a gente teve um decréscimo de 17 anos para a primeira relação para hoje 15. E eu acho que isso vai ficar menor ainda. Olha só. Então, é obrigação dos pais estarem falando sobre a sexualidade. Mas é obrigação também do adolescente saber com quem que ele deve falar da sexualidade. Porque às vezes seu pai tem dificuldade de falar com você. Também tem isso. Porque muitas vezes ele acha ainda você muito criança, ele tem medo de invadir o seu território, ele não sabe como se dirigir a você. Quando você acha que é o momento de repente, o pai ou a mãe sondar o filho para conversar sobre isso? Eu acho que a sexualidade tem uma idade? Que ser... Eu acho que não. Eu acho que você tem que falar de sexualidade hoje em dia na mesa do jantar, em casa, com a criança desde sempre. Então, saber, por exemplo, como que se engravida, quando você tem uma cena, não escapar daquela cena, tentar explicar que as pessoas devem se amar, que elas devem se conhecer, porque dessa forma você vai estar ensinando para o seu filho a sexualidade saudável, do autoconhecimento, do respeito para o próprio corpo. De repente, incentivar a menina, desde sempre estar indo no ginecologista antes da primeira menstruação, por quê? Se ela tiver dificuldade, a mãe tiver dificuldade de falar com ela, eu vou estar falando, né? Eu faço isso no consultório. Quando eu falo você pra atende a menina, a mãe fica junto também? Normalmente o que eu peço pra mãe deixar a menina entrar sozinha, se a menina se sentir à vontade, pra gente conversar. E depois a mãe entra, a gente conversa, tudo isso. E eu deixo sempre a menina... Ela quer contar uma coisa que tenha vergonha. Às vezes tem até uma curiosidade, ela viu alguma coisa na aula dela de ciências, na aula de biologia, ela quer perguntar. E ela tem receio da mãe achar que de repente aquilo possa sugerir alguma coisa, que ela tá com namoro, alguma coisa desse tipo. Então o que eu falo? Olha, você tem que saber que quando você achar que talvez você vá ter a primeira relação, ou que você está começando a ter mais interesse, me liga, vem aqui no consultório, sua mãe não precisa ficar sabendo disso, você vai contar na hora certa, mas você precisa saber como fazer. Primeiro, para você não fazer da forma errada e adquirir uma doença. Segundo, para você não se machucar, não só emocionalmente, mas também fisicamente. A vagina da mulher, ele é um órgão delicado, o pênis do menino também, você tem que saber como usar. E, na verdade, existem alguns exercícios para você ter primeira relação sexual, para tornar desde a primeira prazerosa. Acho que não tem coisa mais chata do que você falar assim, ai, olha, depois de mais ou menos 6, 7 meses que eu tive minha primeira relação, até foi mais ou menos legal, mas a primeira foi péssima, sangrou, doeu. Não é normal isso acontecer. Não é. Agora, as meninas até têm essa preocupação de ir no ginecologista, se cuidar. Os meninos não, porque os meninos não. É diferente, né? O homem desde sempre, né? Já Eles tá têm uma aí. dificuldade de procurar o serviço médico. E aí, o que acontece muitas vezes é que os garotos começam a achar que sabem tudo, porque os homens têm essa mania de achar que sabem tudo, e quando, na verdade, podem estar fazendo coisas erradas. Muitas coisas erradas. Por exemplo, não saber colocar a camisinha. Mas né? Que é uma coisa básica. Então, assim, quem que pode auxiliar nessa hora o menino? Um urologista, de repente. Como a menina vai no ginecologista, o homem pode ir no urologista, né? Ele pode estar falando, pai, eu queria ir ver se está tudo bem com o meu pênis, ver como é que está a minha taxa hormonal. De repente está indo num urologista. É até uma forma legal de você incentivar seu pai que está em casa e que muitas vezes não vai, aí tem um urologista falar, nossa, meu filho está tendo essa preocupação, eu estou aqui com os meus 45 anos e não fiz o exame da próstata. É verdade, né? Tem que ver. Agora, mantendo no foco nos jovens que tenham AIDS no Brasil, esse número é muito grande? Infelizmente é muito grande. Infelizmente. Está se tornando cada vez maior. E tem um problema ainda maior, não só a AIDS adquirida pela sexualidade, mas também pelo uso de drogas. Infelizmente, hoje a droga, ela está inserida dentro da escola, no clube, e muitas vezes o jovem começa com uma maconha, achando que não é nada, mas ela é a porta de entrada para muitas coisas, para cocaína, para o crack. E essas drogas, principalmente as injetáveis, elas acabam levando a
uma quantidade muito maior de transmissões de doenças, principalmente as doenças como a AIDS. Por quê? Porque apesar de se falar isso incessantemente, as pessoas ainda compartilham seringa, caninho, né? A cocaína ela pode ser aspirada, então existe um caninho de vidro que acaba sendo trocado. As pessoas podem estar com uma ferida no nariz, e, na verdade, uma lesão. Assim, esse tipo de droga, ela causa uma vasodilatação muito grande, então é muito fácil sangrar esse nariz, né? Então isso acaba sendo contaminado. Se você olhar o caninho, você não vai ver nada. Ele passa um papelzinho ali e acha que está limpo, exatamente, mas não é. Não tá. Quanto tempo o vírus da AIDS pode sobreviver? Ele pode sobreviver até 24 horas de exposição. Entendi. Então, Fora, assim? Fora do corpo. Fora do corpo. Você vai falar, nossa, mas... mesmo, né? Pode sobreviver. Se você pegar alguma coisa que você está compartilhando, você pode, de repente, pegar compartilhando alguma coisa para usar droga. E hoje o nosso país ele é o segundo colocado no maior número de transmissões, né, de AIDS pelo uso de drogas injetáveis. Nossa. Então, você que está em casa, primeiro, nem para experimentar, não use droga. Siga esse conselho. Cigarro, aquele que se usa muito no carnaval, que é o lança-perfume, a cocaína, de jeito nenhum, a maconha. Evite isso, não se dê a esse luxo, principalmente porque você pode estar não só destruindo sua vida do ponto de vista de futuro realmente, mas você pode estar adquirindo com esse hábito outras doenças extremamente perigosas. É verdade. Agora, as pessoas que já possuem o vírus HIV, elas tomam coquetéis de remédios que é o que até prolongam a vida desse paciente. Prolongam muito. Por isso que hoje a gente fala que quem vê cara não vê AIDS. Por quê? Porque hoje a pessoa que tem AIDS é uma pessoa como você, como eu, como a Bianca. Você não tem como saber. Se eu te disser que eu tenho hepatite B ou hepatite C, você vai olhar pra mim e falar, imagina, ela não tem nada. Porque antes quem contraía o vírus ficava muito magro, não tinha... E era muito rápido. Era muito rápido. Porque a gente não tinha tratamento. Hoje você tem um controle. Eu tenho pacientes que têm AIDS no consultório que já estão há 20 anos com a doença. Nossa. E se você olhar, são mulheres belíssimas que você nunca desconfiaria que tem AIDS. Nunca. Até eu, quando eu vi, eu falei, olha, realmente, eu lembrei dessa frase, quem vê cara não vê AIDS. Mas o hábito de vida dessas pessoas muda. Elas precisam constantemente estar indo no médico, com certeza, fazendo exames de sangue. Com certeza. E Bianca, sabe o que acontece? Muitas vezes essa pessoa, ela não tem coragem de pegar essa medicação no serviço público. Então, quem é mais diferenciado, compra essa medicação que custa uma fortuna particular. Por quê? Porque você tem lá seu nome. Você chega num hospital, você tem que falar, olha, você vai colher meu exame de sangue, mas eu sou HIV positivo. Isso gera um super preconceito. Por quê? Porque é uma doença fácil de transmitir, né? Então, do ponto de vista, assim, de compartilhamento de materiais como sangue, até a saliva, outras secreções, o esperma, a secreção vaginal. Então, as pessoas hoje realmente têm muito preconceito, têm muito medo. E isso acaba deixando essas pessoas meio que com receio de estar falando da doença. Agora, tem algum site que seja oficial que você indique para as pessoas que tiverem dúvidas de acessar? Tem sim, tem um site do Ministério da Saúde que fala só sobre HIV e doenças sexualmente transmissíveis. Eu até tenho esse site aqui, Bianca, eu vou pegar para estar passando para vocês. Eu trouxe porque realmente é um material super, super importante. E aí vocês podem ir lá, dar todos os olhares, tirar as dúvidas, mas de qualquer maneira sempre usem camisinha. Não, é fundamental. Conversem com os pais de vocês, é muito isso realmente haver um diálogo, né, entre os pais. Com certeza. Eu acho que não só a parte do filho pro pai, mas como o pai falar, e aí, vamos conversar sobre isso? Sabe uma coisa, Bianca, que hoje a gente vê? Tem muita gente em casa que os pais têm HIV e você não tem. Por quê? Porque hoje a gente evita muito a transmissão vertical, que é a transmissão de mãe para filho. Então, às vezes você tem seus pais aidéticos em casa, você está convivendo com essa doença, e você precisa saber disso, né? Então, o site que eu comentei é o www.aids, para quem não sabe, .gov.br. Ele tem informações muito precisas e são bem sérias. Que bom, obrigada, doutora Poliana. Obrigada foi um pelo prazer. Convite, Bianca, o prazer foi meu. Ótimo, espero que vocês tenham tirado muitas dúvidas, se não, entrem no site aí e se informem. Muito importante, pessoal, se informa e usem camisinha. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.